A gente tá correndo um risco com o Casemiro de titular absoluto. Ah, mas ele fez o gol que nos ajudou a classificar. Meu amigo, eu concordo que o gol foi importante, mas o buraco é mais a fundo. Ó, se a gente pegar o recorte apenas dos números, contra o Japão ele marcou o gol de empate e acertou 68 de 76 passes. Foi eleito o melhor do jogo pela FIFA. Números bonitos, certo? Mas pra quem viu o jogo e entende um pouco de futebol, sabe que estamos diante de uma bomba que pode nos prejudicar. Dos 4 adversários que o Brasil pegou até agora, só um propôs o jogo de verdade contra a gente. E foi justamente nesse jogo que o problema apareceu pela primeira vez. O Carlo, que não é bobo nem nada, percebeu. Cara, eu vou te mostrar agora, mas antes, bem-vindos ao FuteWeb Docs. Eu sou o Vitor Sick, paizão SLT, produzindo tudo isso daqui sozinho. Fortalece comigo, já deixa o seu like, o hype, se inscreva no canal. Vamos lá então, ó. Antes de julgar o jogador, eu preciso dizer que eu sempre fui um defensor do Casão, tá? Inclusive, nesse vídeo aqui em cima, eu falo bastante dele e falo muito bem do cara. Agora, o problema é que, infelizmente, nessa Copa, ele tá em uma rotação muito abaixo do que a gente esperava. O gol contra o Japão até pode nos dar uma sensação errada, sabia? Isso porque até agora a gente não pegou nenhuma seleção de primeira prateleira, meu amigo. Onde eu acho que, nesse caso, ia evidenciar mais esse risco que a gente está correndo. Olha, vamos analisar os adversários que a gente enfrentou até agora. No primeiro jogo, a gente teve a pedreira Marrocos, que já não é mais aquele time retraído semifinalista de 2022. A proposta para 2026 era construção ofensiva, com mais controle de posse de bola, uma geração qualificada. Eles queriam deixar de ser confortáveis sem a bola, sabe? E entregaram isso. Esse foi o único adversário que a gente pode dizer que jogou de igual para igual, taticamente com a gente em determinado momento. E poderiam, inclusive, ter ganho o jogo. Aí depois a gente pegou o Haiti, bloco compacto que cede a posse de bola, pouco qualificada, tentando jogar nos contra-ataques, puramente reativa, sabe? Sem ambição de propor o jogo. Mesmo assim, a gente teve 2 chances bem defendidas pelo Alisson. Depois disso, a gente enfrentou a Escócia, uma seleção que estava muito abaixo, não conseguiu trazer perigo para a seleção brasileira, foi o melhor jogo disparado, também por méritos da nossa seleção, enfim, passou direto. E agora no mata-mata pegamos a seleção japonesa, boa geração, surpreendeu e entrou com um bloco defensivo profundo combinado com um contra-ataque de alta intensidade, cara. Eles jogaram retraído por estratégia, não por fraqueza, tá? Resumindo então, Haiti e Escócia foram adversários menores em qualquer critério, sabe? Marrocos foi o único que propôs construção, jogo de igual para igual, e o Japão foi o único que combinou retranca organizada com um contra-ataque de alta intensidade. Foram esses dois, Marrocos e Japão, que realmente testaram alguma coisa assim da seleção. E é exatamente no único teste de verdade que o problema apareceu primeiro. No jogo contra Marrocos, a seleção marroquina levou a melhor nos duelos em 52% das vezes. Teve mais sucesso nos desarmes em 60% em relação ao Brasil. E liderou as recuperações de bola em 30 contra 25 do Brasil. O primeiro tempo do Brasil, cara, foi pavoroso, assim como o do Casemiro, que foi advertido aos 37 minutos por uma falta no contra-ataque marroquino. Nessa altura, o jogo já estava 1-1, e o Casemiro fazia uma partida terrível, cara, mostrando claramente que estava fora de forma e sendo ineficiente em parar o ataque de Marrocos. Não à toa que o Ancelotti percebeu e tira ele do jogo. O Fabinho entrou melhor e ajudou o time a melhorar no segundo tempo. Após o jogo, o Casemiro foi um dos mais criticados, inclusive sendo bastante criticado por ter corrido menos que o goleiro Alisson. Segundo os números, ele correu menos que um goleiro, cara. Aí, como foi dito, vieram 2 adversários menos qualificados. Contra o Haiti ele melhorou os números, mas a gente precisa contextualizar aqui, né, que o que é melhorar contra um time que nem quer a bola, né? Ele percorreu 11,2 km, a maior marca do Brasil naquele jogo, e elevou a velocidade média para 29,2 km por hora, salto de quase 3 km por hora. O Brasil fez 3-0 no Haiti e o Casemiro saiu ileso de críticas nesse jogo. Depois, contra a Escócia, o Brasil fez sua melhor partida da fase de grupos, 3-0, com Vini Júnior brilhando 2 vezes. E é justamente nesse jogo tranquilo que aparece um dado que diz muito sobre como o próprio Ancelotti vê o problema, sabe? Porque o Casemiro estava pendurado, correndo o risco de ficar suspenso do mata-mata em caso de cartão amarelo. Com o time já confortável no placar, o Ancelotti tirou ele e colocou o Fabinho. Isso, pra mim, passa a sensação de que o Casemiro é incontestável pra ele. Ou será que não? Que daí chegamos aos 16avos, nova fase da Copa do Mundo.
Jogo contra o bom Japão, muito aplicado taticamente. Primeiro tempo, Casemiro completamente perdido, errando e trombando mais de uma vez com os companheiros. Ele levou o amarelo aos 14 minutos por uma falta por trás, cara. O Japão cometeu 6 faltas táticas contra apenas uma do Brasil. E o gol saiu de um erro defensivo pela direita, atribuído ao Danilo, que entregou a bola para o Sano, mas que, convenhamos, tem participação do Kazé, cara, que não conseguiu acompanhar o jogador japonês, parecendo até um ex-atleta, cara, sinceramente. Como ele já havia levado amarelo também, ele não pôde parar a jogada ali, porque senão ele corria o risco de ser expulso. Nisso ele foi bem, né, mas infelizmente a jogada acabou com gol. Aí chega o intervalo e eu garanto que o Brasil inteiro, até a família dele, se bobear, cara, tiraria ele do jogo. Mas o Carlo é o Carlo, né, meu irmão? O Carlo é o Carlo. Ele sabia que o Japão tinha uma deficiência na bola aérea e que o Casemiro é um dos melhores cabeceadores do time. Ele foi muito bem nessa análise, ele manteve o casão e o segundo tempo é o da redenção do cara. Nota no SofaScore 8.0, gol de empate, acertou 68 de 76 passes, incluindo 7 de 10 bolas longas, totalizando 91 toques, 4 quartos, 2 bloqueios e uma interceptação, 4 bolas recuperadas e 4 duelos vencidos, eleito o melhor em campo. Isso é dado de elite, né? No segundo tempo, ele jogou um futebol de outro nível, cara. Ele saiu de campo nos acréscimos por lesão, sendo substituído pelo Fabinho, mas tem que ser destacado seu desempenho aqui. Porém, eu confesso que tenho muito medo disso, cara, porque você reparou numa coisa, paizão? Nenhum desses 4 adversários pode ser considerado de primeira prateleira do futebol mundial. Haiti, Escócia e até o Japão estavam dispostos a se defender. E nesse jogo o Casemiro é muito importante. Agora no jogo ou nas vezes esporádicas em que houve trocação e fomos ameaçados, ele não entregou o que se esperava. Infelizmente é nítido que ele tá uma rotação abaixo do que se esperava, tendo muita dificuldade de acompanhar o adversário. A Copa do Mundo tá se afunilando, meu irmão. E a pergunta que fica, pelo menos pra mim, eu acho que é essa daqui, ó. E quando a gente for enfrentar um adversário com mais poderio ofensivo? Pode ser já inclusive na próxima fase. Não será arriscado demais a gente deixar o casão? Não seria arriscar em um Fred no ataque na prorrogação faltando 4 minutos? Ou em um Fernandinho zicado na Copa do Mundo? Em uma entrevista depois do jogo, o Ancelotti disse que não acha que o Casemiro tenha falhado no gol do Japão. E vê se você me entende bem, eu não quero aqui arrumar culpados também. Porém é nítido e já foi mostrado pra gente contra Marrocos e Japão que o Casemiro tá abaixo fisicamente, infelizmente. Eu não tô aqui discutindo a capacidade técnica do cara. Afinal, a gente tá falando de um jogador com uma história incrível no futebol. Mas é um sinal, e tá aí. Eu torço, sinceramente, para que ele arrebente e não ocorra nada de mal com o time brasileiro. Que o Mister, inclusive, se for necessário, faça essa correção. Os números contra o Japão foram excelentes. Porém, talvez, com o Casemiro de antes, a gente não teria nem ficado atrás do placar aquela hora, sabe? Ele teria conseguido tirar aquela bola. Então é aquilo. Se não fizermos nada, vamos estar jogando com a sorte, cara. E a sorte, às vezes, pode ser cruel, né? A gente já viu nos últimos anos. Você, conta pra mim aí, você confia no Casemiro? Você manteria ele no time? Faria alguma alteração? Daria alguma outra orientação tática pra ele? Comenta aqui embaixo a sua opinião, quero ler todos os comentários. Meu amigo, muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu sou o Vitor Sique, esse é o FuteWeb Docs e até o próximo vídeo.